Será que Deus consegue criar uma pedra tão pesada que nem Ele consiga levantar? Hoje vamos ter uma discussão filosófica e bíblica sobre a omnipotência de Deus. O meu nome é Henrique Guerreiro e convido-vos a juntarem-se a mim e ao Ruben Chama neste 23º episódio do Razoavelmente. Olá, bem-vindos então a este novo podcast sobre os atributos de Deus. Quem é este Deus que nós estamos a falar? Tivemos no último podcast a falar sobre várias ideias possíveis de divindade. Chegamos ao conceito de monoteísmo clássico, e no monoteísmo clássico pensámos Deus como o ser maximamente perfeito. Este ser maximamente perfeito terá alguns atributos e este podcast falará sobre um desses atributos, que é nada mais, nada menos, omnipotência. Não é, Henrique? Exatamente, e vamos discutir bastante sobre o que é que significa omnipotência, não é? Como dizíamos no Instagram, este tema não é pera doce. Exatamente. E se calhar podíamos começar, para motivar a nossa discussão sobre o que é a omnipotência, com o chamado paradoxo da omnipotência, ou paradoxo da pedra, que nós também anunciámos no Instagram, não é? E queres, descrever esse paradoxo, formular esse paradoxo? Portanto, um paradoxo é aquilo que põe em oposição duas coisas que serão, à partida, contraditórias. E o objetivo deste paradoxo da omnipotência é mostrar que a omnipotência seria uma coisa contraditória. Então, neste caso em particular, o paradoxo da pedra funciona assim. Se esse ser omnipotente, se seria possível para ele criar uma pedra que lhe fosse impossível levantar. Então, há duas possibilidades. Se for impossível para esse ser criar essa pedra que seja impossível ele próprio levantar, então esse ser não seria omnipotente. Porque há uma coisa que ele não conseguia fazer, não é? Exatamente, que era criar essa pedra que ele não conseguiria levantar. Se ele conseguir criar essa pedra que ele próprio não conseguisse levantar, então haveria uma coisa que ele não poderia fazer, que era levantar essa pedra que ele próprio teria criado. Então, das duas formas, as únicas duas respostas possíveis, esse ser não seria omnipotente. Ou seria omnipotente e não seria omnipotente. E é importante dizer que não estamos a falar de alguém, de um ser que no momento é omnipotente e depois pode perder a sua omnipotência. Estamos a falar de um ser que supostamente é omnipotente absoluto. É sempre omnipotente. E que não perde a sua omnipotência. Portanto, este paradoxo põe em causa a possibilidade de ser omnipotente. E isso para nós é importante porque Deus, como tu disseste, é um ser maximalmente grandioso e de alguma maneira um ser que não é omnipotente é menos grandioso do que um ser que é omnipotente. Não é? Mas é preciso perceber o que é que significa omnipotente. Não é? E neste paradoxo da pedra há uma definição subjacente da omnipotência. Justamente. Portanto, há a definição de que é alguém que é capaz de fazer todas as coisas. Literalmente todas as coisas. Exatamente. O que nós temos de nos perguntar agora é: será que essa é a compreensão que nós devemos ter da omnipotência de Deus? E nós, no monoteísmo cristão, hoje estamos a falar em particular direcionados mais sobre o monoteísmo cristão. No último podcast falámos sobre outras formas de ver Deus, mas hoje estamos a falar daquela que nós acreditamos que é a correta, né? Que é o monoteísmo cristão. E onde é que nós encontramos o que é que Deus é no monoteísmo cristão? É precisamente na Bíblia, né? Que é o nosso texto de base de informação e onde nós extraímos a nossa doutrina e aquilo que sabemos sobre Deus, né? Então podemos olhar aqui para algumas passagens. Por exemplo, existem algumas passagens que de facto dão a entender que Deus pode fazer todas as coisas. Por exemplo, uma passagem muito conhecida diz, em Mateus capítulo 19, versículo 26, diz assim: Jesus olhou para eles e respondeu: para o homem é impossível, mas para Deus todas as coisas são possíveis. Também temos aqui em Job capítulo 42, versículo 2. Portanto, isto é aqui Antigo Testamento, não é? Exato. Sei que podes fazer todas as coisas. Está alguém a falar para Deus. Nenhum dos teus planos pode ser frustrado.
Mais uma vez, podes fazer todas as coisas. E em Jeremias 32:27, um versículo que eu acho que é muito interessante e já vamos discuti-lo um pouco mais a fundo à frente. Eu sou o Senhor, o Deus de toda a humanidade. Há alguma coisa difícil demais para mim? Portanto, não há nada que seja demasiado difícil para Deus. Mas a Bíblia fica-se por aqui em relação às coisas que Deus pode fazer? Pois, parece que não é? Porque na Bíblia também há coisas que são ditas que Deus não pode fazer, não é? Exato. Por exemplo, em Tito capítulo 1, versículo 2, diz assim: em esperança da vida eterna, a qual Deus, que não pode mentir, prometeu antes dos tempos dos séculos. Uma coisa que Deus não pode fazer. Não pode mentir. Exato. E também, e pelo menos sabemos que há mais uma coisa que Deus não pode fazer. Em Hebreus 6:18, estas são, portanto, duas coisas que não podem ser modificadas. E a respeito destas coisas é impossível que Deus nos engane. Portanto, Deus não me pode enganar. Exato. Deus não pode prometer uma coisa e depois não cumprir. Exatamente. Portanto, parece que há aqui pelo menos duas coisas que a Bíblia nos diz que Deus não pode fazer. Afinal, Deus não pode fazer todas as coisas, não é? Portanto, aqui algumas pessoas podiam ler isto e dizer, bom, isto é só porque a Bíblia não é autoconsistente, ou seja, a Bíblia diz uma coisa e depois diz o seu contrário. Algumas pessoas podiam dizer isto. Mas não nos parece que seja isso que se está aqui a passar. A Bíblia diz que Deus é todo poderoso, tem, digamos, o poder ilimitado em algum sentido, e ao mesmo tempo há coisas que Deus não pode fazer, mas isso não é uma contradição. Não é necessariamente uma contradição, e é sobre isso que nós vamos falar agora, que é muitas vezes estudada em filosofia da religião, não é? E é uma das utilidades da filosofia da religião, é precisamente pegar no texto bíblico, pegar em certas conceitos base, e depois construir uma definição, digamos assim, filosoficamente sofisticada que bate certo com a base bíblica que existe para construir essa definição. Não é? Certo. Então, se calhar eu vou começar, e ao mesmo tempo que fazemos isso, vamos responder à questão do paradoxo da pedra, né? Pelo menos uma coisa já percebemos é que a hipótese base do paradoxo da pedra pode ser a definição de omnipotência para algum Deus, mas não é para o Deus cristão, porque na Bíblia a definição subjacente de omnipotência não é de poder fazer toda e qualquer coisa literalmente, porque a Bíblia diz categoricamente que há coisas que Deus não pode fazer, não é? Então, Tomás de Aquino, na sua obra magna, a Suma Teológica, a maior obra que ele fez, que ele escrevia mesmo muito, pelo que dizem, e esta foi a sua maior obra, e é muito conhecida, e tem sido a base para muitos filósofos da religião e teólogos, diz assim: todos confessam que Deus é omnipotente, mas parece difícil explicar em que consiste precisamente a sua omnipotência, pois pode haver uma dúvida sobre o conteúdo preciso da palavra todo, quando dizemos que Deus pode fazer todas as coisas. Contudo, se considerarmos bem, uma vez que o poder diz-se em referência a coisas possíveis, a frase Deus pode fazer todas as coisas é corretamente entendida como significando que Deus pode fazer todas as coisas que são possíveis, e por esta razão Deus diz-se omnipotente. Então a ideia aqui básica, não é? É dizer que Deus pode fazer todas as coisas que são possíveis, e isso não é uma limitação, porque as outras coisas, entre aspas, que não são possíveis, no fundo não são bem coisas, não é? Exato, são incoerências. Exato. Por exemplo, exemplos de coisas que não são coisas. Por exemplo, um quadrado circular. Nós conseguimos explicar, nós conseguimos proferir as palavras até têm sentido, mas a noção como um todo de um quadrado circular não é uma coisa, é simplesmente uma incoerência que nós proferimos. E então, mas antes de continuar a explorar aqui um pouco esta ideia de Tomás de Aquino, gostava de dizer que, e já devem ter percebido se eu fui buscar Tomás de Aquino para falar disto, que para nós encontrarmos uma definição filosoficamente robusta da omnipotência, vamos precisar de, digamos assim, muita maquinaria filosófica. Vamos ter de usar muita sofisticação. E isso está fora do âmbito deste podcast.
No entanto, podemos trabalhar com uma definição, digamos assim, aproximada, não é? Uma definição, uma boa primeira definição que depois tem de ser polida e bem entendida e a linguagem tem de ser bem clarificada, mas para responder às objeções que ela depois tem, mas uma boa primeira definição, como Tomás de Aquino estava a dizer, é precisamente que Deus pode fazer todas as coisas que em algum sentido são logicamente possíveis ou que em algum sentido não são incoerentes. E toda a ideia de tentar tornar esta explicação que eu estive a dar mais filosoficamente robusta e precisa é a ideia base de que as coisas que Deus não pode fazer, como eu estava a dizer, não são bem coisas. De alguma forma são incoerentes. E isto não é uma limitação do seu poder, não é? Portanto, esta maneira de abordar a omnipotência tenta sempre falar sobre o conjunto das coisas que Deus pode fazer e tenta de alguma maneira dizer que este conjunto de coisas é totalmente abrangente num certo sentido. Ou seja, que as coisas, entre aspas, que ficaram de fora deste conjunto, como eu estava a dizer há bocado, não são bem coisas. E, portanto, o facto de elas não estarem neste conjunto não limita Deus de nenhuma maneira e, portanto, podemos lhe chamar, com todo o sentido da palavra, omnipotente. Mas há outra forma de abordar a definição da omnipotência. Em vez de perguntarmos qual é que é o conjunto de coisas que Deus pode fazer, também podemos fazer outra pergunta sobre a omnipotência que também faz todo sentido, especialmente se olharmos para a origem grega da palavra, não é? Exatamente. É a palavra que dá origem ao conceito omnipotência, do latim, que está presente, por exemplo, no Credo dos Apóstolos, e está presente em grego. Essa palavra grega é pantocrator. Pantocrator é pan de todo e krator de domínio. Portanto, é domínio sobre tudo. A palavra omnipotência não tem necessariamente de significar aquele que é capaz de fazer todas as coisas. Até vimos que não pode significar isso, não é? Porque exatamente. Não só porque isso seria incoerente com o Deus cristão, uma vez que o Deus cristão, sendo moralmente perfeito, seria incapaz de fazer determinadas coisas, como mentir ou faltar à sua palavra, como também, mesmo num sentido absoluto, levaria a várias contradições lógicas. Talvez compreender a palavra omnipotente de uma forma absoluta não seja, talvez, a melhor. Agora, esta definição, que é defendida, por exemplo, na patrística, ou seja, nos pais da Igreja, e havia um deles, que era o Cirilo de Jerusalém, que é um bom nome para se pôr a um filho, ele dizia que ele é todo-poderoso, portanto, Deus é todo-poderoso porque governa todas as coisas. Ele diz, ele é todo-poderoso que governa todas as coisas, que tem poder sobre todas as coisas. Portanto, ele definia assim a palavra omnipotência a partir deste grego, desta palavra esquisita, que é pantocrator, ou seja, domínio, que significa literalmente domínio sobre tudo. Ou seja, se definirmos Deus como este ser que tem domínio sobre tudo, então significa que não há nenhuma criatura que tenha mais poder que ele, não há nada criado, não há nenhuma coisa, não há nenhuma circunstância que possa impedir Deus de fazer aquilo que Deus quer fazer. Portanto, nada é demasiado difícil para Deus, não é? Nada no sentido em que nenhum ser ou nenhuma circunstância desafia o ser que Deus é e aquilo que ele quer fazer. Não estamos a falar sobre o conjunto de coisas que Deus pode fazer, mas o conjunto de coisas sobre as quais Deus tem autoridade e poder. Que são todas. Que são todas. O que são todas as coisas. Todas as coisas, todas as criaturas. Deus não é apenas mais poderoso do que qualquer criatura. Nenhuma criatura pode competir com Deus no poder, mesmo sem sucesso. Porque Deus é também a fonte de todo o poder. Qualquer poder que uma criatura tenha vem de Deus e é mantido apenas durante o tempo que Deus quiser. Esta definição era defendida por um filósofo da religião, que era Peter Gitsch. Ele defendia então esta definição de omnipotência no sentido de que tem todo o poder sobre tudo o que existe, que é um tanto diferente de uma definição absoluta de poder fazer todas as coisas de uma forma absoluta.
E assim, esta forma, talvez concilie a ideia de Deus poder ter um poder ilimitado com o facto de não poder fazer determinadas coisas como mentir ou faltar à sua palavra. É uma definição que eu, pessoalmente, considero interessante. Exato, e não é uma questão dele não poder mentir porque há um ser mais forte que ele que não o deixa mentir. É uma questão de ele não mente porque isso é contra o seu caráter, que é perfeito. Portanto, o facto de ele não poder fazer algo que é imperfeito não o torna imperfeito. Antes, pelo contrário, não corrompe a sua perfeição, diria. Exato, indo um pouco também à primeira abordagem que eu estava a falar, por exemplo, o facto de Deus não poder mentir não é uma limitação, porque seria um absurdo lógico, uma incoerência, um ser perfeito mentir. E assim também podemos, se calhar, com estas abordagens à omnipotência, que são melhores do que a omnipotência, digamos assim, ingênua, responder ao paradoxo da pedra. Não é? Porque, por exemplo, o facto de que Deus não poder criar uma pedra tão pesada que ele não consiga levantar, embora essa sequência de palavras tenha sentido em português, se nós formos esmiuçar, uma pedra tão pesada que um ser omnipotente não consegue levantar é uma coisa tão absurda como um quadrado circular. Não é? Portanto, o facto dessa coisa, entre aspas, não estar no conjunto de coisas que Deus pode fazer, não é uma limitação da sua omnipotência. Portanto, o paradoxo apenas refutou a ideia que nós já tínhamos visto que a própria Bíblia nega, que Deus pode fazer literalmente todas as coisas. Portanto, na melhor das hipóteses, o paradoxo da omnipotência refuta a omnipotência ingênua ou absoluta. Exatamente. E é porque às vezes os termos... porque estas formas, até na Bíblia presentes, são aumentativas do poder de Deus, descritivas de uma forma aumentativa do poder de Deus. É uma forma de prestar honra a Deus em comparação com a incompetência, com a fragilidade, com a impotência humana. Portanto, esta linguagem deve ser compreendida dessa forma. Portanto, Deus não ter esta omnipotência absoluta, no sentido ingênuo, isso não é uma incompetência de Deus, não é uma imperfeição de Deus. É perceber que Deus é perfeito e por isso há coisas várias que Ele não fará. As coisas que Deus não pode fazer, Ele não pode fazer apesar de quem Ele é, mas por ser quem Ele é. Exato. E não fará coisas que são contraditórias, porque essas não são coisas que possam existir. Nenhum ser poderia fazer todas as coisas. Isso é impossível. Isso é uma coisa absurda. Não existe. Como o próprio paradoxo da omnipotência demonstrou, não é? Justamente. Exatamente. E chegamos, enfim, então, ao fim do nosso podcast. Henrique, foi interessante refletir. Espero que tenha sido interessante para vocês também. E aconselho todos, os que gostaram da discussão, irem a fundo, porque existem artigos filosóficos muito interessantes escritos sobre isto, e palestras e entrevistas. E o assunto da omnipotência de Deus é um assunto fascinante e que, se gostarem dele, ele não se esgota. E não percam a oportunidade de nos mandarem mensagens com o vosso feedback, a vossa opinião sobre estes podcasts, as vossas dúvidas, as vossas inquietações, e vamos ter todo o gosto em ouvi-las e pensar sobre elas. E não percam o nosso próximo episódio, continuaremos com esta série dos atributos sobre Deus. Até à próxima! Até à próxima! Já nos segues no Insta? Razoavelmente.podcast